Oi gente, de volta, Salvo Fonseca por aqui. Vamos continuar falando dos nossos bolos perfeitos. Aí eu deixo uma pergunta para você. Quem disse que somente os confeiteiros profissionais conseguem fazer um bolo perfeito? Com um pouquinho de habilidade e muita prática, é possível arrasar sim na cozinha. Para te ajudar nessa lição, vou conversar com vocês hoje durante algum tempo e vou falar para você e dar super e valiosas dicas de confeitaria. Confia esses nossos conselhos de especialista e mãos à obra. Vou começar a falar para você de alternar os ingredientes secos e líquidos na massa. Comece sempre e termine sempre pelos líquidos. Faça da seguinte maneira: coloque 1/3 do líquido que você bateu no recipiente. A seguir, coloque farinha ou creme de manteiga. Misture. Agora coloque os líquidos e novamente coloque a mistura de farinha. Finalize com o líquido restante misturando. Faça isso sempre e nunca vai dar errado. Uma pitadinha de bicarbonato no bolo de chocolate. Esse é o segredinho da vovó para deixar o bolo de chocolate com a cor mais viva e ajudar a massa a crescer. Você já reparou que bolos de chocolate sempre parecem ser mais pesados do que massas brancas? Procura ver isso para você ver. Atenção às quantidades. Muito óleo ou muito açúcar indicam que a massa não vai ficar fofinha, pois ambos os ingredientes pesam e dificultam o crescimento do bolo. Leia a receita sempre toda antes e procure outra se você achar que essa receita tem algo estranho ali. Batidinhas na forma. Untou a forma, bateu tudo direitinho e seguiu todos os nossos passos? Então faça assim. Antes de levar ao forno, dê leves batidinhas com a forma no balcão para ajudar a tirar bolhas de ar. Igualar a distribuição da massa na forma. Já fez isso? Tamanho das formas. Derramar ou solar? Eis a questão. Escolha bem o tamanho das formas para evitar futuros desastres. O ideal é que a massa preencha até 3/4 da forma. Nem mais, nem menos. Se quiser um tamanho menor, divida a massa meio a meio em 2 formas ou mais, tá bom? Não demore para assar. Parece besteira, mas acrescentar o fermento por último também tem seu motivo. Ele começa a agir na hora que você mistura com líquidos, fazendo suas reações químicas com os outros ingredientes da massa e criando toda a estrutura para um bolo perfeito. Gente do céu, se deixar fora do forno, esse processo pode ser prejudicado e seu bolo uma história para contar depois. Palito no bolo, já ouviu falar disso? A gente sabe que esse é o jeito mais conhecido de descobrir se uma massa está assada, mas fazer isso, especialmente quando ainda faltar um tempo considerável para o fim, prejudica e muito o andamento da receita. Você retira todo o ar da massa que está dentro da massa e corre um certo risco de ele embatumar. Outro jeito mais delicado de descobrir se a massa assou é só usar o indicador e dar uma leve apertadinha na superfície. Se a massa voltar, já pode tirar do forno. Se ela afundar e ficar, precisa de mais tempo. Uma dica importante: é indicado que o palito não saia totalmente limpo. Se tiver alguns poucos farelos no palito, significa que ele está no ponto correto do bolo, pois mesmo quando você desligar o forno, ele ainda assa um pouquinho mais até esfriar. Gente, bolo dourado e aquela massa líquida que você vai tirar e desmonta tudo. Já aconteceu isso com você? Comigo várias vezes. Não se desespere. Esse é um problema da temperatura do seu fogão. Mas antes de pensar em trocar o fogão, a gente te ensina um truquezinho. Tira a forma do forno, coloque papel alumínio com o lado brilhante para baixo, cobrindo a massa, e retorne um pouco mais para assar por mais alguns minutos. Isso é tira e queda e você não perde seu bolo. Não abra o forno, pelo amor de Deus, nos primeiros 15 minutos. Nesse momento, o calor está cumprindo toda a sua função e o ar frio externo pode atrapalhar tudo, fazendo seu bolo murchar. Leia toda a sua receita e deixe assar o tempo descrito e só comece a mexer nesse bolo depois de ter passado mais de 20 minutos. Se fizer isso antes desse tempo, desses 20 minutos, você vai ter uma longa história para contar hoje, tá bom? Não deixe esfriar no forno, jamais. Deixe seu bolo chegar no ponto perfeito, desligue o forno e deixe ele lá dentro. Nunca faça isso.
O calor continua aquecendo e cozinhando, o que vai acabar por ressecar sua bela e fofa massa. Para desenformar, espere esfriar totalmente. Bolos fofinhos têm a tendência de desmanchar quando ainda estão quentes. Você sabe, né? Papel manteiga para fazer aquele bolo que fica lindo e alto como nos seus sonhos. Dá para colocar uma faixa de papel manteiga por cima, saindo da forma, ficando uma parte para fora. Você já está entendendo o que eu estou falando, né? Quando a massa assar, ela vai crescer para cima e não vai transbordar na forma. Teste diferentes receitas. Existem as que pedem margarina, que pedem óleo, que pedem manteiga. Usa ovos ou não, farinhas com fermento ou farinha sem fermento, ou outros tipos de farinhas, e diferente açúcar. Para achar aquela receita perfeita, o jeito é testar, gente, não tem jeito. A gente tem algumas sugestões ótimas para você aqui, já postei várias, como esses bolos de cenoura, bolo de farinha, bolo de nata, aqueles clássicos que acompanham café e até mesmo os bolos gelados. Escolhe o seu. Se bater claras em neve é uma dificuldade para você, atenção a essa dica. O tempo necessário para bater as claras em neve vai depender da potência da sua batedeira. Quando ele está no ponto, a clara em neve fica firme e não cai quando você faz com o batedor e fica levantando. Tá gostando desse vídeo? Então curta, comenta e compartilha com o maior número de pessoas possíveis. Você já sabe, já te contei, que meu sonho é chegar estes ensinamentos para todo mundo, pois quem ensina não divide o conhecimento, multiplica. Ainda não é inscrito no canal? Então se inscreva agora para não perder as próximas aulas. As próximas aulas estão demais. Gratidão por você ter ficado comigo até aqui. Te vejo em breve do lado de cá. Até lá!